Que a paz de Deus esteja com todos, abençoando o seu dia e a sua semana. Hoje vamos fazer um mergulho profundo em uma das visões mais intensas e reveladoras da Bíblia. Com certeza. Nós temos aqui um estudo detalhado sobre o livro de Ezequiel e vamos focar em um capítulo bem específico, o capítulo 8. É um capítulo que funciona quase como uma câmera de segurança divina, né? O profeta Ezequiel nos leva para um tour pelos bastidores do Templo de Jerusalém. Só que o que ele revela não é nada bonito. De jeito nenhum. Exato. A missão aqui é entender essa visão que ele teve lá por volta de 592 a.C. O cenário já é fascinante. Ezequiel está exilado na Babilônia. A centenas de quilômetros de distância. Isso. E, de repente, ele é transportado em espírito para o coração de Jerusalém, para o lugar mais sagrado da nação. Mas, como você disse, não é para uma visita de celebração. Não é uma inspeção. E esse contexto é tudo. É uma revelação que Deus está mostrando para ele e para os outros exilados o porquê de o julgamento sobre Jerusalém ser não só necessário, mas inevitável. Entendi. A visão é, em primeiro lugar, um dossiê contra a liderança de Judá. A responsabilidade dos líderes é o fio condutor de tudo que a gente vai ver. Ok, então antes da gente entrar nos detalhes sombrios, a visão não começa com os pecados, certo? Deus se apresenta primeiro. Qual o impacto disso? De começar com a glória de Deus antes de mostrar a sujeira toda? Ah, essa é a chave de tudo. Antes de Ezequiel ver qualquer abominação, ele vê uma figura gloriosa, poderosa, descrita com fogo, com brilho. Certo. A descrição é bem consistente com outras visões do Filho de Deus na Bíblia, como em Apocalipse. Começar assim estabelece a autoridade absoluta de quem está julgando. Faz sentido. É um lembrete, sabe, de que o juiz não é um observador distante. Ele é o Rei Santo, cuja casa está sendo profanada. Isso já define a gravidade de tudo o que vem depois. É como acender todas as luzes de um salão antes de mostrar como ele está imundo. Então, com essa autoridade estabelecida, a inspeção começa. Para onde Ezequiel é levado primeiro? Ele é levado para a entrada do pátio interno, perto do altar do sacrifício. E logo de cara ele vê algo que o texto chama de o ídolo do ciúme. Ídolo do ciúme é um nome bem forte. O que seria isso? Então, o texto não especifica a forma do ídolo, mas a localização e o nome já dizem tudo. Estava no lado norte do altar. Onde os sacrifícios eram oferecidos. Exatamente. Onde os sacrifícios de reparação pelo pecado eram oferecidos a Deus. Colocar um ídolo ali era uma afronta direta. E o nome ídolo do ciúme se refere à reação de Deus. Certo, mas quando a gente pensa em ciúme, geralmente vem uma conotação negativa, né? Meio humana, de inveja. Não é esse o caso aqui, imagino. De forma alguma. O ciúme de Deus, nesse contexto, é uma expressão do zelo dele, da sua santidade. Pensa nisso como a lealdade total que existe numa aliança. Como um casamento? Perfeito, como um casamento. Deus tinha uma aliança exclusiva com o seu povo. A idolatria é, portanto, uma traição, uma quebra dessa aliança. Aquele ídolo feriu o coração de Deus porque representava a quebra do compromisso mais fundamental que existia. Entendi. Mas alguém poderia argumentar. Qual o problema? É só uma estátua. As pessoas talvez precisem de algo concreto para focar a fé. Por que essa atitude é tão inaceitável? Porque remove Deus do centro e coloca outra coisa no lugar. Isso me lembra daquele princípio, sabe? Ninguém pode servir a dois senhores. A presença daquele ídolo forçava uma escolha. Ou um ou outro. Ou se adorava a Deus nos termos dele, ou se adorava ao ídolo. Não tinha meio termo. Era uma declaração pública de que o Deus de Israel não era suficiente. E como o próprio texto diz, essa abominação estava forçando Deus a se afastar do seu próprio santuário. Então a idolatria já está escancarada na porta do templo. A gente poderia pensar que esse já é o fundo do poço. Mas não era. Não era. Deus basicamente diz a Ezequiel, você não viu nada ainda. E o que vem a seguir é quase coisa de filme de espionagem, né? Exatamente. Deus o leva a um muro, manda ele cavar um buraco,
e por uma passagem secreta, ele entra numa câmara escondida dentro do complexo do templo. E o que ele vê lá é... A podridão da liderança em seu estado mais puro. Nossa, e o que tinha nessa sala secreta? 70 anciãos de Israel. Os líderes civis, políticos da nação estavam lá dentro, no escuro, cada um com seu incensário na mão, e as paredes O que tinha nas paredes? estavam totalmente cobertas com pinturas de répteis, animais impuros, todo tipo de ídolo que eles adoravam em segredo. É impressionante a ironia disso. Eles estão escondidos numa sala achando que ninguém tá vendo e sussurrando entre si: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E mal sabiam eles que um profeta, a quilômetros e quilômetros de distância, estava assistindo a tudo em alta definição espiritual. É incrível. E tem um detalhe na cena que é ainda mais trágico. O texto destaca o líder desse culto secreto, um homem chamado Jazanias, filho de Safã. Jazanias. O nome pode significar "o Senhor ouve", o que já é uma ironia cruel. Mas o ponto devastador é quem era o pai dele, Safã. Peraí, então o pai dele, Safã, foi uma figura-chave no grande reavivamento do rei Josias, o homem que ajudou a encontrar o livro da lei e purificar o templo. Seu próprio. Cara, e agora o filho dele tá no comando de um culto secreto idólatra no mesmíssimo lugar. Que reviravolta trágica. Exatamente isso. E a lição que se tira daí é muito poderosa, né? A fé não é hereditária. A fidelidade do pai não garantiu a obediência do filho. Nossa. Cada indivíduo é responsável por suas próprias escolhas. Jazanias tinha um legado de fé, mas escolheu liderar a apostasia. Isso meio que destrói a ideia de que a fé passa de pai para filho automaticamente. E essa cena toda da adoração secreta fala muito sobre a gente, sobre as coisas que fazemos quando achamos que ninguém está olhando. Sem dúvida. O texto nos força a pensar sobre as nossas próprias câmaras secretas, né? O coração humano pode ser um santuário para Deus, mas também pode ter esses cantinhos escondidos, cheios de ídolos que a gente cultiva em segredo. É verdade. Seja o orgulho, a ganância ou o que for, enquanto mantemos uma aparência de retidão por fora. A visão de Ezequiel expõe isso, só que em escala nacional. Chocante. E depois de expor a corrupção secreta dos líderes, a visão muda de foco, certo? A próxima cena envolve as mulheres. Sim, a degradação continua a se espalhar. Ezequiel é levado para outra porta do templo e lá ele vê um grupo de mulheres sentadas, chorando. Chorando. Sim, mas elas não estão chorando por seus pecados ou pela situação da nação. Elas estão chorando por um deus pagão chamado Tamuz. Tamuz? Quem era essa figura? Então, Tamuz era uma divindade suméria muito antiga, associada à vegetação, à fertilidade. A mitologia dizia que ele morria todo ano, com o calor do verão, Ah, sim. e descia ao submundo. O choro ritual das mulheres era uma forma de luto que, segundo a crença, ajudaria a trazê-lo de volta à vida na primavera, garantindo o ciclo das colheitas. Criador do universo, chorando por um deus morto da mitologia, dedicando suas emoções mais profundas às forças da natureza e não ao criador da natureza. É uma inversão completa de valores. Elas estavam buscando segurança em um ciclo natural mitificado, em vez de confiar no Deus que estabeleceu todos os ciclos. É interessante notar como esse padrão se repete, sabe? Sim. A idolatria pode mudar de nome, de rosto, mas a essência de adorar a criação, em vez do Criador, é uma tentação constante. É um ponto muito relevante. Ok, e quando parece que não pode piorar, Deus avisa Ezequiel: você ainda verá abominações maiores do que estas. E aí chegamos à quarta e última cena, que é o clímax do horror. Sem dúvida, é a cena mais devastadora de todas. Ezequiel é levado para o pátio interno do templo, o lugar mais próximo do Santo dos Santos. O coração do santuário. Exato. Entre o grande altar de bronze e a entrada do santuário principal. É o coração pulsante da adoração a Deus. E o que ele encontra lá? Ele vê cerca de 25 homens, e o que eles estão fazendo é um ato de desprezo absoluto. Eles estão de costas para o templo de Deus. De costas? De costas para a Arca da Aliança, para o lugar que simbolizava a presença de Deus, e virados para o leste, para o nascer do sol, eles se prostram e adoram o sol. Uau! Isso é pesado. Virar as costas, literalmente,
É a imagem mais forte de rejeição que eu consigo imaginar. É o oposto exato do que se entende por conversão, que é se voltar para Deus. Eles estavam física e espiritualmente dando as costas para ele. O simbolismo é brutal, totalmente. E a identidade desses 25 homens torna tudo ainda pior. A interpretação mais aceita é que esse número não é aleatório. Ah, é? Ele provavelmente representa os chefes das 24 turmas de sacerdotes, mais o sumo sacerdote. Não pode ser. Então, a elite religiosa, os guardiões do templo, os homens cuja única função era servir a Deus, eram os que estavam liderando o ato final de traição. É o cenário mais provável. A apostasia tinha chegado ao topo da hierarquia. Os próprios líderes espirituais cometendo a maior das abominações no lugar mais sagrado de todos. Inacreditável. E tem mais um detalhe que sela a gravidade do que eles estavam fazendo: a arquitetura do templo. Arquitetura, como assim? Templos pagãos dedicados a deuses solares eram quase sempre construídos com a entrada virada para o leste, para saudar o sol nascente. Certo. O Templo de Jerusalém foi deliberadamente projetado por Deus para ter sua entrada voltada para o leste, mas o santuário ficava no oeste. Ah, Isso significava que, para adorar a Deus, a pessoa tinha que entrar e dar as costas para o sol nascente. A própria arquitetura era uma declaração teológica contra a adoração ao sol. então, ao se virarem para adorar o sol, eles não estavam só cometendo um pecado. Eles estavam ativamente revertendo e desfazendo todo o propósito e o design divino do templo. Era uma rebelião completa. Perfeitamente colocado. Eles estavam, na prática, transformando o templo de Deus num templo solar pagão com a sua postura. É a rejeição final. Não havia mais nada a ser corrompido depois daquilo. Depois de ver tudo isso, não tem mais como argumentar que Jerusalém não merecia o que estava por vir. Então, recapitulando essa jornada terrível, Ezequiel vê uma escalada na profanação. Começa com o ídolo público, depois mergulha na podridão secreta dos líderes, passa pela devoção popular a mitos pagãos e culmina nessa rejeição frontal a Deus pelos próprios sacerdotes. A visão inteira funciona como a apresentação de um caso judicial, sabe? Deus está mostrando ao profeta as evidências irrefutáveis, uma a uma, Sim. provando que a nação, de cima a baixo, havia quebrado a aliança de forma irremediável. Fica claro que Deus não abandonou seu povo de forma leviana. O povo, liderado por seus sacerdotes e anciãos, o expulsou de seu próprio templo. É uma conclusão dura, mas inevitável depois de tudo que foi mostrado. A visão serviu para que Ezequiel e os exilados entendessem o porquê. Exato. A destruição que viria não era um acaso, mas uma consequência direta e justa. E isso nos deixa com uma questão final, um ponto para reflexão que todo esse material suscita. E qual seria? A visão mostra como a idolatria escondida em câmaras secretas, praticada dentro de um espaço supostamente sagrado, levou a um juízo público, devastador. Isso levanta uma questão importante para nossa própria reflexão. Quais são as câmaras secretas ou as lealdades ocultas em nossas vidas que, talvez sem percebermos, nos fazem virar as costas para aquilo que dizemos ser o mais importante? Onde talvez estejamos sutilmente adorando a criação em vez do Criador. Deus abençoe todos os ouvintes.